Olá pessoal, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Enfim, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, seu canal A Luz das Escrituras. E estamos aqui de volta para mais uma aula do curso avançado bacharel do BADEP, como assim chamamos. Você, o nosso convidado, está conosco para dessa feita tratarmos sobre uma disciplina chamada Filosofia Geral. Na aula passada nós falamos sobre a questão propriamente dita sobre a filosofia geral. E aí demos uma ênfase na questão do surgimento da filosofia, né? Nós falamos sobre os três principais filósofos do nascimento da filosofia. Falamos sobre algumas características da filosofia, né? Tratamos também sobre a divisão da mesma, né? A divisão da filosofia. E aí depois viemos trazer assim um contexto histórico sobre a filosofia e seus principais filósofos, que seriam, no caso, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós já falamos também sobre um dos pensamentos aristotélicos que marcou, né, a filosofia até o tempo presente, até o nosso tempo contemporâneo, e foi um dos filósofos que muito cooperou para o desenvolvimento da ciência no campo da pesquisa de forma, né, de uma metodologia mais apreciada, né? Podemos dizer assim. Ele usou uma metodologia mais aproximada, uma metodologia mais sensata, né? E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Vamos tratar sobre a filosofia lógica, né? A filosofia é, de fato, um pensamento, mas é um pensamento lógico. Desculpe. E é sobre essa questão que nós vamos estar tratando agora. Falamos a filosofia no conceito do pensamento aristotélico, né, de Aristóteles, como a filosofia da metafísica, né, onde todo o universo é compreendido dentro dessa visão expandiosa, analítica, de uma perspectiva mais aprofundada. E agora nós vamos tratar, usando o mesmo método socrático de perguntas e respostas, para termos uma conclusão melhor acerca da filosofia que chamamos de filosofia lógica, sensata, coerente, congruente, podemos chamar assim. Aquela filosofia onde chegamos a uma conclusão, né, exata, porque a filosofia lógica, ela é uma filosofia absoluta, ela tende a chegar a algum lugar, a alguma conclusão, por isso que ela é exata. E desta feita por Aristóteles, porque a filosofia lógica, embora não é considerado por Aristóteles como uma ciência, né, porque ela é um elemento da filosofia que estuda, né, a lógica dos fatos e dos acontecimentos. Ok? Então, nesse sentido aí, vamos agora iniciar a nossa aula com os nossos interrogatórios e, ao mesmo tempo, trazendo as respostas precisas para ter uma compreensão mais larga, profunda a respeito da filosofia lógica. Então, a primeira pergunta que não se quer calar nesse assunto, né, é o que seria filosofia lógica. Então, filosofia lógica, de acordo com Aristóteles, é a área, né, da filosofia que estuda o alcance, né, da natureza da lógica,
investiga, né? É um estudo da investigação dos problemas filosóficos levantados pela lógica num método de estudo para adquirir o correto e o incorreto, ok? Então, se você não entendeu ainda, vamos só simplificar isso aqui. A filosofia lógica é uma área de estudo da filosofia que estuda o alcance da natureza da lógica, né? Investiga os problemas que estão relacionados aos filósofos, né? Pensamentos filosóficos que trata de problemas existenciais da realidade. Por exemplo, trata dos porquês da vida. Por que isso? Para que isso? Né? Qual o objetivo disso? Qual a finalidade daquilo? Então, a filosofia lógica, ela visa essa posição, ela visa chegar às conclusões dos fatos apresentados, narrados na realidade da vida. E ela conclui buscando definir aquilo que é correto ou aquilo que seja incorreto. Ok? De alguma forma, a filosofia lógica, que é o pensamento lógico, ela vai chegar a algum lugar. Quer chegue dizendo que não é correto, ou que seja correto, em algum lugar, de forma absoluta, ela vai nos levar. Então está aí, né, a resposta e a questão sobre o que é a filosofia lógica. Agora, o que é a lógica da filosofia? Nós perguntamos o que é a filosofia lógica e agora o inverso. O que é a lógica da filosofia? Nesse sentido, é um campo de estudo da filosofia que se dedica a entender as relações linguísticas e idiomáticas que tornam uma proposição, ou seja, uma sugestão válida ou inválida. Ok? Vou perguntar de novo e responder novamente. Isso é para memorizar. Então, o que é a lógica da filosofia? É um campo de estudo da filosofia que se dedica a entender as relações linguísticas, certo? Busca entender as relações linguísticas que tornam uma proposição. Proposição aqui significa sugestão, ou seja, válida ou inválida, ok? Então ela propõe justamente isso dentro da linguagem pela qual ela se estabelece, né, nesse estudo da filosofia, ok? Então, uma outra pergunta. Agora, qual o conceito da lógica? Já vimos o que é filosofia lógica, já vimos o que é a lógica da filosofia, agora qual o conceito propriamente dito da lógica? Então, é o estudo dos métodos e dos princípios utilizados para distinguir o raciocínio correto ou incorreto. Ok? Então, qual o conceito da lógica? É o estudo dos métodos e princípios utilizados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Ok? Então, nesse sentido aí, nós temos essa conclusão daquilo que é o conceito da lógica. Estudo dos métodos, né, e dos princípios utilizados para distinguir, para colocar em pauta, para fazer distinção do que é correto e do que é e do que não é correto, ok?
Agora, quais são os 3 princípios básicos da lógica? Os 3 princípios básicos da lógica, né? Nós temos aqui aqueles que regem a lógica clássica, que assim conhecemos dentro da história da filosofia. Aqueles que regem a lógica clássica. E aí nós temos a intimidade, né? Essa é a primeira classificação e princípios da lógica. Nós temos aí a identidade, né? Fazendo aqui uma correção, que às vezes eu misturo um pouquinho aqui as palavras, mas corrigindo aqui, um dos primeiros princípios básicos da lógica é a identidade. Depois nós temos aí a contradição e o terceiro excluído, ok? Os princípios básicos da lógica são os 3: a identidade, a contradição, certo? E o terceiro excluído, ok? Agora, quais os elementos da lógica na filosofia? Quais os elementos da lógica na filosofia? Esses elementos são marcados por 3 características principais, certo? Primeiro, o demonstrativo. Nós temos aí depois a dedução e a indução, ok? Esses são os 3 elementos da lógica, do estudo da lógica, certo? O demonstrativo, poderíamos chamar de demonstração, a dedução e o indutivo, ok? Agora, é necessário que haja, para um cumprimento desse raciocínio, 3 sugestões ou proposições, porque proposições e sugestões é a mesma coisa. Quando você ouvir falar de proposições ou proposição, você vai entender que fala de sugestões. Então, existem 3 sugestões que constituem esses elementos. Além do demonstrativo, da dedução e indução ou indutivo, nós temos aí a premissa maior, nós temos a premissa menor e nós temos a conclusão, ok? Então, repetindo, dos 3 elementos lógicos da filosofia, nós temos aí o demonstrativo, né? Nós temos a dedução, o indutivo e, como um cumprimento dessa proposição, nós temos 3 sugestões aí, que constituem esses elementos. Nós temos a premissa maior, a premissa menor e temos a conclusão, ok? Então, vamos lá para uma outra questão. Qual a função da lógica? Que a lógica tem a sua função. Então, qual é o objetivo dela? Qual é a função dela? Então, a lógica, ela tem a função de verificar se a estrutura da frase está correta. Ok? Repetindo, a lógica tem a função de verificar se a estrutura, não é? A formatação da frase, aquilo que dá base para a frase, se está correto, certo? Ver tem a função de ver, né, de verificar se segue um padrão formal correto. Essa é a função da lógica. Por exemplo, nós podemos citar um exemplo, a matemática, por exemplo, né, ela é lógica. A matemática é lógica e o que garante a estrutura formal é o raciocínio das equações, ok? A lógica é exemplo da função a matemática é exemplo da função da lógica. Então, a lógica na matemática, o que
o que dá à matemática a estrutura e a lógica é justamente a maneira formal do raciocínio das equações, tá certo? Então, nós já entendemos e conhecemos a função da lógica, que a princípio eu disse que é verificar a estrutura da frase ou da colocação da ordem linguística, se está correto ou não, ok? Se tem um padrão formal, coerente, preciso, tá certo? Daquilo que se está querendo passar para alguém, seja uma informação ou seja uma apresentação de alguma coisa. Tem que ter aquela formação, a forma, o padrão correto para chegar a uma conclusão de X ou de Y, ok? Aí nós vamos ver agora quem foi o pai da lógica. E aí, historicamente falando, você sabe que foi Aristóteles, né? Aristóteles, ele foi o autor da lógica, né? No período do ano 300 da década de 340 e 384 a 322, mais ou menos isso antes de Cristo, ok? Então, esse raciocínio lógico de Aristóteles, né, foi justamente na Macedônia, onde ele começou a colocar em prática esse seu pensamento. E na mentalidade de Aristóteles, a lógica não era uma ciência, ok? Ela não se tornou uma ciência porque ela tinha uma forma de uso, vamos dizer assim, um dos elementos que dava sentido a essa lógica, esse pensamento de lógica, de uma filosofia lógica a Aristóteles, era o silogismo, ok? Então o silogismo era uma forma de argumento válido que Aristóteles usava para definir o pensamento lógico daquilo que ele estava querendo propor, né, como uma sugestão, como uma proposição do seu pensamento filosófico lógico, ok? Uma outra questão em pauta: por que a lógica ela se tornou importante até os dias de hoje, né? Porque até os dias de hoje a lógica, a sensatez, porque quando falamos da lógica ou do pensamento lógico, estamos falando de coerência, daquilo que tem sentido, daquilo que dá obviedade, aquilo que é óbvio, que é correto, que tem um final X, um final Y, daquilo que é absoluto no seu sentido, ok? E que só passa a ser se for, né? É exatamente essa a filosofia da metafísica nesse sentido aí, né? Então, qual a importância da lógica nos dias de hoje? A importância da lógica nos dias de hoje está no sentido de que uma pessoa que tem conhecimento, né, uma pessoa que tem um conhecimento lógico tem mais probabilidade, ou seja, tem mais chance, né, de raciocinar de maneira correta. Então, a importância da lógica ou da filosofia lógica dos dias atuais, nos nossos dias contemporâneos, é que as chances ou a probabilidade das pessoas pensarem correto é muito maior, ok? Quando ela tem um conhecimento lógico dos fatos e dos acontecimentos. A chance dela acertar
e de pensar correto é maior. Um exemplo de um raciocínio lógico. Vamos ver aqui agora um exemplo de um raciocínio lógico. O raciocínio lógico, a princípio, é a estrutura racional ou racionalista, né, que nos permite chegar a algum lugar. É uma estrutura, né, é a base de um pensamento racional que nos leva a chegar a uma conclusão, a algum lugar. Por exemplo, há 3 tipos de raciocínio lógico: a indução, a dedução e a abdução, certo? Através desses 3 elementos aí, podemos chegar a uma conclusão lógica, através dos 3 elementos: a dedução, a indução ou indutivo e a abdução. Agora, uma outra questão para compreender melhor a filosofia lógica, porque a lógica ela seria, nesse sentido do pensamento aristotélico, tão importante para Aristóteles nesse conceito de enxergar e de chegar a algum lugar de forma absoluta. Porque a lógica teve valor para Aristóteles? Por que ela seria tão importante? Porque, na verdade, a lógica para ele não era uma ciência, mas um instrumento da filosofia, onde, através desse elemento que falamos agora há pouco, o silogismo, né, que é o objeto de estudo da lógica, guarda bem isso aí, né? Para Aristóteles, a ciência, a lógica não era uma ciência, mas um instrumento da filosofia, certo? Onde, através ou por meio do silogismo, que é um objeto de estudo da lógica ou da filosofia lógica, através desse elemento, certo? Dessa ferramenta chamada silogismo, que era possível inferir verdades de outras verdades. Ok? Então, é nesse sentido aí que a lógica ela tinha seu valor para Aristóteles. Agora, quais as principais características da lógica? Porque a lógica ela se identifica, ela traz alguns caracteres. Então, uma das características da lógica, ou do pensamento filosófico lógico, é o instrumental, o formal, a propedêutica, deixa eu repetir, propedêutica ou preliminar, tem o mesmo sentido. O normativo também é um instrumento é uma característica da lógica, e a doutrina da prova, aquilo que chega a um denominador comum, certo? E também a questão do atemporal, ok? São características que identificam essa lógica, esse pensamento de lógica. Algo bem interessante para a gente deixar bem claro aqui, para clarear a memória, porque às vezes a definição da filosofia lógica ou da lógica não deixa muito claro o pensamento da lógica, né? Então, um dos sinônimos que podemos citar da lógica para uma compreensão mais clara, você pode dizer que uma frase lógica ou algo que seja lógico, você pode chamar de algo óbvio, né? Algo que é óbvio. Você pode dizer que algo lógico é algo coerente, aquilo que é correto, aquilo que tem fundamento, aquilo que dá sentido, aquilo que tem nexo,
aquilo que tem logicidade e aquilo que é dialético, certo? Então, sinônimos da lógica: coerência, consequência, fundamento, sentido, anexo, melhor, nexo, aquilo que tem nexo, e aquilo que tem um raciocínio lógico, logicidade, e também aquilo que é dialético, ok? Então, esses pontos em relação à lógica é algo fundamental para mim e para você. Então, eu espero que você tenha compreendido a respeito desse ponto muito importante da filosofia, que é a lógica. Agora, para a gente resumir aqui, fechando o nosso raciocínio a respeito da filosofia lógica e do que é a lógica, a importância, como já falamos aqui, nós temos aí 3 períodos da lógica. Se alguém fosse perguntar para você quais são os 3 períodos da lógica, aí você citaria o seguinte período. Primeiro período, nós temos aí o período aristotélico, tá? Que foi o período onde foi fundamentado o pensamento da lógica por Aristóteles, que foi o autor desse pensamento aí. Essa filosofia da lógica aristotélica. Então, o primeiro período é o período aristotélico. O segundo período é o período booleno, ok? E o terceiro período chamamos de contemporâneo, ok? Agora, a lógica, ela não é uma ciência. Isso é muito importante que fique claro na sua mente. A lógica não é uma ciência, porque é baseada na indução, certo? Na dedução e em uma verdade absoluta dos fatos, ok? E aí, logo mais, a gente vai explicar que lógica dedutiva e indutiva, né? E de abdução também aí, o que é que tem a ver a lógica com esses elementos. A gente depois, na próxima aula, vai saber que métodos de indutivo e dedutivo de abdução é essa aí, que a filosofia vai tratar em relação à lógica, certo? Agora, o que são argumentos lógicos? Isso também é muito importante que eu e você saiba o que é um argumento lógico. Até no dia a dia da gente, para a gente argumentar assuntos que podem não ter a sua lógica devida se não colocarmos as suas frases no devido lugar, certo? A coerência, se não houver uma estrutura de argumento lógico, ela não terá sentido. Então, quais são os argumentos lógicos que poderíamos fornecer para identificar um argumento lógico? Então, argumentos lógicos, na sua definição, são consequências de frases para se chegar a alguma conclusão. Então, o que é um argumento lógico? É um argumento de frases ou sequências de frases, certo? Que se leva a chegar a uma conclusão. E uma das formas que é utilizado são os termos todo, certo? Os termos todo, os termos alguém, né? São utilizados para chegar a uma conclusão. Alguma coisa ou nenhuma coisa são termos utilizados para nós chegarmos a uma conclusão. Exemplo: todo aquele prefeito é educado, mas nem todo educado é prefeito. Vou repetir: todo prefeito é educado, mas nem todo aquele que é educado é prefeito, ok? Por quê? Porque existem alguém que é educado, mas não é prefeito, ok? Então, esse é um exemplo de argumentos lógicos
que dá sentido à frase que você está citando, né? Aqui tem um pouquinho de indução e dedução. Mais na frente, na próxima aula, a gente vai verificar isso aí. Agora, do que se trata de fato, propriamente dito, a lógica? Qual é o seu objeto de estudo propriamente dito? A lógica, ela trata de um pensamento racional existente que serve para fundamentar, para validar fatos e afirmações, ok? Então, repetindo, do que se fundamenta ou do que se trata a lógica? Qual é o objeto de estudo da lógica? A lógica se trata de um pensamento racional existente que serve para fundamentar ou validar, autentificar fatos e teses que você possa apresentar a respeito de um assunto ou de qualquer que seja a verdade que você queira comprovar. Exemplo, na filosofia pede-se para fazer afirmação, mas nem todas as filosofias elas são comprovadas racionalmente, ok? Então, para isso se faz o uso da lógica. Para confirmar um pensamento na filosofia, a única ferramenta para levar esse pensamento, ser um pensamento que tenha um argumento sólido, que tenha um argumento afirmativo, né? Porque todo pensamento filosófico ele traz consigo a característica de dúvida, né? Uma das características da filosofia é isso, é a incerteza das coisas. E porque alguém está incerto das coisas, então ele interroga. E para que haja uma resposta afirmativa, absoluta, concreta, é preciso que haja o elemento da lógica. Por quê? Porque um argumento lógico é um argumento coerente, é um argumento preciso, é um argumento que tem sentido, é um argumento absoluto, ok? Então, aqui nós encerramos a nossa aula sobre filosofia lógica. Já vimos aqui um pouco sobre a filosofia geral, agora a filosofia lógica, e na próxima aula estaremos vendo aí, trabalhando o elemento do conhecimento, né? que é uma parte da classificação da filosofia metafísica, né? Da qual a epistemologia vai tratar sobre a natureza do conhecimento. Após trabalharmos sobre a natureza do conhecimento, vamos ver aí sobre a questão indutiva, dedutiva e abdução desse pensamento lógico. E aí vamos ter um raciocínio mais preciso e com mais clareza a respeito desses argumentos lógicos que nós estamos fazendo, ok? Até a próxima aula, que eu espero que você possa ter compreendido, e se precisar rever o vídeo, ver o vídeo de novo, repete de novo até você armazenar tudo acerca dessa disciplina chamada filosofia lógica, que é muito importante para os nossos dias e para a nossa realidade. Grande abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.